Boa noite, pessoal. Vamos chegando a essa live literária. Por favor, me avisem se está tudo bem com o som e com a imagem. E a gente dá seguimento. Desculpe o ligeiro atraso. Estava com dificuldade com o nosso Wi-Fi aqui. Dessas coisas que a gente só sabe na última hora. Ei, Telícia, tudo bem? Maiara, boa noite. Boa noite, Juliana. E tudo bom? Socorro. Muito bom, povo. Vamos chegando, bem-vindos a essa live literária. Ei, Matheus. Bom, eu tinha para esse mês de outubro, eu tinha me proposto a fazer uma série de lives especiais, lives literárias usando livros da literatura infanto-juvenil e livros que, de uma maneira ou de outra, marcaram a vida dos meus três pequenos aqui. A gente lê muito recorrentemente, muito frequentemente aqui em casa. Livro é o que não falta e a criançada está indo pelo mesmo caminho, pelo mesmo bom caminho, eu diria. Sobretudo aí com as escolhas que a gente tem tomado o cuidado de fazer. Bom, nesse mês de outubro, eu fiz uma passagem nas últimas 3 semanas, cada semana por uma obra que tenha marcado mais de perto um dos meus 3 filhos. Então, na primeira semana, a gente trabalhou numa live os Lírios Eucarísticos, que foi uma obra que marcou muito o meu filho mais velho, Francisco. Na segunda semana, a gente trabalhou as aventuras de Robinson Crusoe, se eu não me engano, que foi, sem dúvida nenhuma, o livro predileto do meu filho do meio, o João. E semana passada a gente trabalhou O Gigante Egoísta, do Oscar Wilde, que foi aí um dos livros preferidos da minha pequena, a Clara. Para essa semana, a escolha foi por uma obra que, quando foi lida aqui em casa, foi de agrado dos 3 meninos, que foi justamente As Aventuras de Pinóquio. A gente usou, né, a versão que foi elaborada e editada pelo Clubinho Literário, que, aliás, editou 3 das 4 obras com as quais eu trabalhei ao longo deste mês. Mas aqui eu vou usar essa edição da Kozak Naif, que é uma edição que eu gosto muito. Mas, enfim, há uma variedade muito grande de adaptações das Aventuras de Pinóquio, tá? E a gente, enfim, vai estar sempre diante de um texto clássico que, né, pasme-se, eu não tenho dúvida disso, é um texto que é muito pouco conhecido. É engraçado, né? A gente vai se dando conta, daqui a pouquinho nós vamos poder falar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, como toda a proposta, né, como sempre nas propostas das lives literárias, a ideia é justamente a gente ter aqui acesso. Então não é uma live de crítica literária, não é uma live sequer de análise psicológica de livros, eu não faço absolutamente nada disso. A ideia é pegar o texto, um texto da literatura, e reconhecer alguns elementos, seja nos personagens, seja na trama, na forma como um determinado personagem enfrenta um certo drama da sua própria vida, perceber aqui uma forma humana de resolução de alguns dos nossos sofrimentos. Isto serve sobretudo para os meus colegas psicólogos e psicoterapeutas, que muito certamente, né, sofrem aí dessa carência terrível de uma formação cultural, né, de uma atualização cultural. Serve justamente para formar o imaginário também dos psicoterapeutas, de forma que também eles saibam escutar adequadamente o sofrimento daqueles que lhes chegam nos consultórios, mas também para aqueles que não são psicólogos. É uma excelente oportunidade o conhecer, pelo menos, alguns elementos de algumas das tantas obras da literatura universal que eu já apresentei aqui. Já passaram mais de 40 obras, certamente, já foram apresentadas nas lives literárias. E a ideia é justamente, né, oferecer para você que não é psicólogo também um recurso aí para o seu próprio imaginário, para fortalecer e dar um substrato mais robusto para o próprio imaginário, a fim de que você seja capaz também de enfrentar, a partir de uma perspectiva humana, né, os próprios sofrimentos.
Muito bem, boa noite para todo mundo que está chegando aí. Meu caríssimo amigo Fragas, bom te ver por aqui. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Faço como eu sempre faço, começo que é justamente apresentando o autor para vocês. Em seguida, vou passar a leitura de alguns trechos dos Aventuras de Pinóquio e algumas chaves de leitura, né, a partir dessa motivação que eu acabei de trazer para vocês. Bom, Carlo Collodi, na verdade, é um pseudônimo de Carlo Lorenzini, cuja, inclusive, né, a ideia, o tal do pseudônimo, né, Carlo Collodi, é um pouco uma polêmica na Itália. Para nós não faz muito sentido, né? Mas é uma polêmica grande na Itália com relação ao fato de Carlo Lorenzini ter escolhido como pseudônimo Carlo Collodi, tendo em vista que ele nasceu em Firenze, e Collodi é uma referência a uma cidadezinha, uma espécie de burgo, né? Um vilarejo nas proximidades de Pescia, na Itália. Então tem toda uma briga, né? Por que o Carlo Collodi foi colocar esse pseudônimo, por que ele não assumiu, né, a sua naturalidade de Firenze, enfim, todo um debate aí típico de italianos. Os italianos têm um pouco essa coisa bem... as pequenas cidades assim têm brigas entre si, né, as regiões. Então você tem um camarada que tem sempre um terrone, tem sempre alguém mais ao sul na Itália, né? Tem sempre alguém mais ao sul na Itália que é sempre considerado terrone. Mas seja como for, o que me interessa aqui é que vocês saibam que Carlo Collodi, na verdade, é um pseudônimo de Carlo Lorenzini, que é o primogênito de uma família que teve 10 filhos. Ele nasceu no dia 24 de novembro de 1826, filho de Domenico e de Angiolina. Ambos eram pessoas muito simples que trabalhavam, na verdade, para um marquês, para uma família de marqueses italianos, a família Ginori, que, de uma maneira bastante caridosa, praticamente sustentou, né, a vida escolar dos 10 filhos do casal Domenico e Angiolina. De fato, o próprio Carlo Collodi teve praticamente todos os estudos pagos pela família Ginori, que teve aí um papel importante, inclusive, na formação do Carlo Lorenzini, Carlo Collodi, tendo em vista que quando o Collodi tinha 11 anos de idade, exatamente por conta do apoio da família Ginori, ele teve a possibilidade de ingressar num seminário no qual ele passou 5 para 6 anos, né, estudando. Dos 11 aos 16 anos de idade, ele estudou nesse seminário, e logo depois disso, inclusive, então logo ele saiu do seminário aos 16 anos de idade, não chegou a concluir a formação como sacerdote, mas teve uma formação excelente em línguas, em uma formação humanística muito consistente. Então logo ele terminou esses estudos, ele ingressou na universidade para estudar retórica e filosofia, num curso também, né, numa universidade também sustentada por padres, por religiosos. Tá? De forma que, né, praticamente toda a infância e adolescência do Carlo Lorenzini foi uma infância marcada aí pela presença, né, significativa de religiosos, né? Uma formação religiosa muito consistente teve Carlo Lorenzini. Bom, quando ele estava já, né, no curso de filosofia, no curso de retórica e de filosofia, no período que já estava de volta a Firenze, nesse mesmo período ele ingressou, né, como uma espécie de escritor colaborador na revista de Firenze, e ali ele permaneceu um bom tempo, né, tendo inclusive, né, tido um papel, sobretudo assim, de crítico literário, e por conta da sua formação no seminário, ele teve uma dispensa eclesiástica para poder ter acesso aos livros do Índex de livros proibidos pela Igreja Católica, que naquele período ainda existia.
Tão logo no ano de 1848, mais ou menos, ele já estava aí há 5 anos trabalhando na revista de Firenze, 1848, quando estourou a guerra de independência contra o Império Austríaco, o Carlo Collodi se alistou como voluntário e atuou nessa primeira chamada Primeira Guerra de Independência. Tão logo ele terminou, né, a sua contribuição como voluntário nessa guerra, de volta a Firenze, ele fundou várias revistas literárias, revistas teatrais, e foi colaborador de outras tantas revistas ali da região onde ele morava. Algumas dessas revistas, aliás, tinham um caráter humorístico, que foi também uma marca bastante importante das obras que o Carlo Collodi produziu. O Collodi escreveu em vida 24 obras, foram publicadas quando ele estava vivo ainda, uma variedade de gêneros muito, muito impressionante, e depois de falecido foram publicadas outras 6 obras póstumas, todas obras que ele havia deixado um tanto inacabadas, quase prontas, enfim. Esse período, né, que vai aí desde o final da Primeira Guerra de Independência até por volta do ano de 1881, que é o ano em que ele começa a publicar As Aventuras de Pinóquio, é um período no qual o Collodi publica várias coisas, né? E certamente aquela que foi a obra mais importante quando ele estava vivo ainda, logo depois a primeira grande obra que deixou, né, que o tornou famoso e conhecido na Itália, foi justamente uma tradução e adaptação de alguns contos de fadas escritos por Charles Perrault. Então ele tinha um domínio muito grande da língua francesa, aliás, um domínio esse que ele havia conquistado justamente no período da sua formação no seminário, e ele publicou então essa obra com uma adaptação, né, à língua italiana e com várias adaptações também em termos de textuais, né, que garantiram a ele aí um grande sucesso, né? Ainda no final do primeiro ano depois da edição dessa tradução, a sua obra já havia vendido mais de 50 mil volumes, o que era um feito absurdo na época em que o Carlo Collodi viveu na Itália. Nesse período também, né, que vai aí do final da Primeira Guerra até 1881, foi um período em que ele também viveu alguns momentos bastante desordenados, né? O Carlo Collodi, ele, desde que saíra do seminário, ele havia feito voto de celibato, né? Ele nunca se envolveu com absolutamente mulher nenhuma. Aí tem gente sempre que faz aí, né, aventa as suas hipóteses, as suas teorias e psicologiza todas as coisas, mas no fundo era um voto muito consciente. Ele queria se dedicar ao celibato, né? Apesar de ser, né, de saber-se que ele tinha várias paixões e havia vivido algumas paixões muito precisas. Mas enfim, o fato é que ele decidiu ser celibatário e viveu como celibatário toda a sua vida. Mas nesse período também, aí eu estava dizendo para vocês, foi um período no qual ele em alguns momentos viveu algumas desordens, né? Ele se desordenou e se deixou levar por vários vícios. Um dos vícios que ele teve e que deixou como herança para ele, né, uma dívida enorme, foi justamente um vício em jogo, seguido de um vício em absinto, né? Ele virou um alcoólatra por um tempo, ele conseguiu superar tudo isso, mas ele bebia absinto. E, né, sempre essa decisão do celibato, de uma maneira ou de outra, foi marcando os caminhos todos que ele foi fazendo, o caminho todo que ele foi trilhando e os passos que ele foi decidindo dar. E também, né, nesse período aí que vai até antes da publicação de As Aventuras de Pinóquio, ele também solicitou uma segunda vez, agora no ano de 1859, ou seja, 11 anos depois da sua participação na Primeira Guerra de Independência contra o Império Austríaco, ele solicitou então, né, participar como voluntário também na Terceira Guerra de Independência, no ano de 1859, e ele o fez de uma maneira bastante consciente,
preocupado justamente em conseguir reordenar os afetos que estavam todos atrapalhados desde o ano de 1857, quando ele se envolveu com jogos e com absinto. Muito bem, por volta deste ano aí também acontece, se eu não estou enganado, aqui tem alguns pontos que não são tão importantes, mas assim, acontece o falecimento de sua mãe, que era uma figura muito importante, muito organizadora da vida do Carlo Collodi. Isso aqui teve um impacto, evidentemente, um impacto afetivo, mas não foi nada que foi desestruturante. Tanto é verdade que no ano de 1881, ele, que havia começado uma participação como colaborador em algumas revistas literárias importantes ali da região de Firenze, ele foi então convidado a se tornar colaborador também do primeiro jornal destinado exclusivamente para um público infantil, o chamado Giornale per i Bambini, ou Jornal para as Crianças. E esta colaboração dele no Giornale per i Bambini foi uma colaboração que foi das mais importantes, porque exatamente o ano de 1881, quando ele começa a trabalhar para o Giornale per i Bambini, é quando ele começa a publicar As Aventuras de Pinóquio, né, que se chamava então As Aventuras de um Fantoche. Tá? E foram 15, né, foi publicado em série nesse periódico infantil, foi publicado em série durante 15 edições distintas do Giornale per i Bambini, foram publicados os 15 primeiros capítulos de As Aventuras de Pinóquio, que então se chamava As Aventuras de um Fantoche. Estes 15 primeiros capítulos são exatamente os 15 primeiros capítulos, né, esses 15 capítulos publicados no Giornale per i Bambini são exatamente os 15 primeiros capítulos das Aventuras de Pinóquio, que depois foram acrescidas de outros 17 capítulos, ficando com ao todo 36 capítulos. Fiz as contas certas aqui? Agora não sei se eu fiz as contas certas, mas enfim. O fato é que ao todo, não, 34 capítulos, eu me enganei, tá? Eu falei errado. Tem 34 capítulos, deixa eu conferir, agora eu preciso conferir. 36 mesmo, eu falei certo a primeira vez. E então ele depois acrescenta, então entre 1881 e 1883, em várias edições desse Giornale per i Bambini foram publicados os 15 primeiros capítulos dos Aventuras de Pinóquio, que depois, devido a uma demanda dos leitores do periódico, o Carlo Collodi decide então publicar a obra, um volume com toda a obra publicada no Giornale per i Bambini e acrescido de um conjunto de capítulos aí, que deu então um corpo total de 36 capítulos. Então, é um livro que foi escrito no final do século XIX, né, 1883. Então, do ponto de vista literário, não quero ficar aqui fazendo grandes análises do ponto de vista literário, mas ele caracteriza bem, né, um cenário literário do final do século XIX na Itália. Né, um cenário que tem algo que ver, né, com um cenário que precede justamente o cenário do Manzoni, a que eu me referi quando eu trabalhei com vocês, Os Noivos, do Manzoni. Então, a gente pode, inclusive, né, os grandes críticos literários italianos, Italo Calvino, aliás, né, tem um texto que ele escreve sobre o centenário do Pinóquio, e ele diz muito claramente, olha, o Collodi se compara certamente a Manzoni do ponto de vista do impacto que ele trouxe para a literatura italiana. O que ele fez com a literatura italiana com a publicação das Aventuras de Pinóquio é certamente alguma coisa de definitivo, né, tão importante quanto Os Noivos de Manzoni. Bom, isso aqui é o que nos interessa. Só um detalhe, mentira, não é um detalhe, é uma coisa importante, né? O Carlo Collodi faleceu aos 64 anos, na verdade, alguns meses antes de completar 64 anos de idade, na porta da sua casa, voltando, né? Ele estava voltando de um jantar na casa de uns amigos, e ele tinha um aneurisma, esse aneurisma supurou, e ele morreu na porta da sua casa, um pouco antes de completar 64 anos de idade. Então, faleceu muito novo, tendo aí talvez a sua obra mais, né, a sua segunda obra mais importante, que ele chegou a ver, né, ver reconhecida pelo público italiano, foi justamente As Aventuras de Pinóquio.
Bom, pessoal, este é o Carlo Collodi. Falei mais do que eu queria do Carlo Collodi, na verdade. Passemos rapidamente aqui ao Pinóquio e eu acho que eu começo, na verdade, dizendo uma coisa que é importante, porque eu tenho quase certeza absoluta, né, dos 50 que estão aqui assistindo essa live, eu perguntaria quantos dos que estão aqui já leram As Aventuras de Pinóquio, leram As Aventuras de Pinóquio, o original do Carlo Collodi. Eu tenho quase certeza que a maioria de vocês que conhece, que já ouviu do Pinóquio, como é a realidade de uma quantidade absurda de pessoas sobre a face da Terra, se conhece Pinóquio, conhece pelo desenho animado da Disney de 1940. Um desenho animado, aliás, né, um dos desenhos animados mais bem feitos, mais bem realizados da Disney, né, mais premiados, mais bonitos, mais bem feitos da Disney. É impressionante, né? Quer dizer, todo mundo já ouviu falar de Pinóquio. Pinóquio é um personagem que não tem absolutamente nenhuma pessoa sobre a face da Terra que não tenha ouvido falar de Pinóquio. Mas é impressionante que pouquíssimas pessoas leram As Aventuras de Pinóquio. E quando, né, você se depara com o texto, né, do Carlo Collodi, você vai se deparar com uma coisa absurda, que aquilo que a gente conhece do Pinóquio, da história do Walt Disney, não vou dizer que não tem nada a ver, né? Tem muito pouco a ver com a história, né, que o Carlo Collodi construiu, né, nas suas aventuras de Pinóquio. É uma coisa impressionante, É um texto que se parece muito pouco com aquilo que a gente conhece do Pinóquio da Disney, né, que é todo bonitinho, todo, né, romantizado, todo bacaninha. Mas o Pinóquio aqui do Collodi é um personagem bastante diferente e que tem uma história bastante dramática. E todo mundo que está aqui também, né, já deve ter visto as inúmeras interpretações de mais diverso matiz que se faz sobre Pinóquio. Então você tem interpretações marxistas, você tem interpretações históricas, você tem interpretações psicanalíticas. Então tem gente que fala do nariz do Pinóquio e do aspecto fálico do nariz do Pinóquio. Isso é uma coisa absurda, né? Você tem análises esotéricas do Pinóquio, o quanto o Pinóquio tem algumas coisas de símbolos esotéricos. Já fizeram o Carlo Collodi, né, ser um maçom, né, porque ele tinha um jeito de assinar os seus textos que isso aqui é porque ele é da maçonaria. E, no entanto, você pega todas as lojas maçônicas da região onde o Carlo Collodi viveu e não há uma única referência a Carlo Lorenzini, tampouco Carlo Collodi. Enfim, já se fez de tudo quanto é tipo de interpretação acerca do Pinóquio, né? Então, ou a gente conhece o Pinóquio da Disney, ou a gente conhece o Pinóquio das interpretações que se fazem da obra do Pinóquio, né? Exato, Pinóquio, o esoterismo, o segredo, né? Coisas assim, tem coisas impressionantes. Vocês procuram, vocês vão encontrar de absolutamente tudo, né? Os mesmos que veem esoterismo em Pinóquio são aqueles que, se um dia, fica aqui um convite para todos vocês, um dia vocês forem a Congonhas do Campo para ver, né, as obras do Aleijadinho e Congonhas do Campo, né? E procurar e verem lá as capelas, né, que vão até chegar a igreja de Congonhas do Campo, e se vocês tiverem a curiosidade de se deixar levar por algum dos guias dali da região, vocês vão ver assim, a quase totalidade dos guias veem Aleijadinho como um maçom, né? E aí vão lá e olham um triângulo lá, né, desenhado, esculpido não sei aonde, assim, olha só, aquele triângulo lá é o triângulo da maçonaria, né? Então, enfim, é o mesmo tipo de gente que faz essas leituras, são aquelas, né, que vão chamar, né, o Aleijadinho de maçom, de esotérico, de não sei mais o que. Olha, tá cheio de referências às constelações, aos signos do zodíaco nas igrejas barrocas. O pessoal era tudo esotérico, o pessoal era tudo maçom. Enfim, é gente que não entende patavinas de história, não entende absolutamente nada da experiência cristã, né, e que fica, né, justamente, e sobretudo não entendem alegorias, né, símbolos e analogias que são tão caras e, sobretudo, muito
presentes, né, na tradição católica, na tradição cristã de uma maneira muito geral. Mas enfim, né, esse é só um parênteses que não vem muito ao caso aqui. O que me interessa é só que vocês me acompanhem nessa trajetória aqui que me interessa. A primeira coisa importante é que vocês saibam que, se vocês querem conhecer Pinóquio, tem que ler As Aventuras de Pinóquio, do Carlo Collodi, e não assistir o filminho da Disney, bonitinho, muito legal, muito bem feito, né, mas que não mostra pra gente quem é Pinóquio, e tampouco ficar lendo as interpretações, até mesmo interpretações muito interessantes, junguianas, como aquela, por exemplo, do Jordan Peterson. Isso aqui, do ponto de vista simbólico, é muito interessante, Enfim, eu não estou aqui fazendo uma crítica às interpretações. O que eu estou trazendo à tona é que a gente não conhece aquilo que é, de fato, o texto. Então, vamos nos dedicar ao texto, tá bom? Eu queria tentar hoje, assim, fazer uma coisa que normalmente eu não faria, tá? Mas justamente porque a gente conhece muito pouco o texto, né? Eu queria primeiro dar para vocês, assim, uma lista dos personagens que aparecem talvez, eu não sei, eu acho que é uma lista que eu tentei ser o mais exaustivo possível, tá? Então, de fato, pode ser que, né, pode ser que não seja 100% exaustiva, mas, né, eu queria trazer para vocês aqui uma lista daqueles personagens que são pelo menos os mais significativos, os mais presentes na obra. E alguns ambientes nos quais se passam. Então eu queria fazer uma lista rápida dos principais personagens e uma lista dos ambientes nos quais se passa a história, né, os principais ambientes nos quais se passa a história das aventuras de Pinóquio. Então vamos lá. Os personagens, né, em ordem de aparecimento, tá bom? Então não é uma ordem aqui de importância, é uma ordem de aparecimento. O primeiro personagem que aparece, na verdade, né, não é sequer o Gepeto, né, o carpinteiro Gepeto, que todo mundo normalmente pensa que ele é o primeiro a aparecer. Não, o primeiríssimo personagem a aparecer é um carpinteiro também, mas é um carpinteiro chamado Cerejo, né? Eu estou usando aqui a tradução em português, tá? Em italiano, acho que era Cerezo. Então é o primeiro personagem que aparece, é o personagem que, na verdade, um dia encontra na sua... Ele foi buscar lenha, né? Ele foi colocar lenha na fogueira, e ele encontrou um toco de lenha maior, né? Falei assim, vou pegar isso aqui e vou fazer uma perna de mesa, né, com essa lenha aqui, que eu estou precisando de uma perna de mesa. E ele começa, né, a preparar aquele pedaço de lenha, e aquele pedaço de lenha começa a falar com ele, né, tira sarro dele e tal, e começa... se mostra um tanto quanto irônico, né, com as brincadeiras um tanto estúpidas, e o Cerejo então fica muito estupidificado com isso, né, e recebe então a visita, aí sim aparece, né, o velho Gepeto, né, o carpinteiro Gepeto, que então os dois começam uma briga, né, é uma coisa bem picaresca mesmo, a briga entre Cerejo e Gepeto, e nessa briga o Gepeto acaba levando para casa o toco de madeira para poder fazer, né, aquilo que ele sonhava fazer, que era fazer um boneco, né, um buratino, né, um fantoche. Né. Mas um fantoche, é engraçado, porque era um fantoche que é meio marionete, mas que não tem as cordas da marionete, ele tem pernas de marionete, tem um corpo de fantoche, mas não tem as cordas da marionete, e é estranho, né? Porque o Pinóquio, né, que vai sendo esculpido pelo Gepeto, ele tem, né, ele tem ele é meio ambíguo, né? Ele é ao mesmo tempo um fantoche, ao mesmo tempo uma marionete, ao mesmo tempo um boneco, tudo muito misturado, né? Mas desde o princípio, né, o Pinóquio, enquanto vai sendo esculpido pelo Gepeto, ele vai já tendo vida, né? Ele já tem vida desde o princípio, porque ele era um pedaço de pino, né, de madeira de pinho, que tinha vida, e que vai aos poucos, né, mostrando a sua vida, e que, sobretudo, o tempo inteiro vai mostrando uma criança um tanto quanto, né, vai se mostrando uma criança um tanto quanto desobediente e mal criada, né? Então ele vai colocando o Gepeto em várias enrascadas, né? E tudo vai acontecendo. Então, o carpinteiro Cerejo, o velho Gepeto, né? Em seguida aparece o grilo falante, numa situação em que o velho Gepeto foi justamente preso
porque o Pinóquio havia escapado e se metido lá numa bela de uma enrascada, o Gepeto foi preso e aí o Grilo falando. Na verdade, o Gepeto ele foge de casa, enfim, é só para vocês terem um pouco. Não quero dar detalhes aqui, né? E o Pinóquio então se vê em casa um dia sozinho e encontra o Grilo falante que vivia há mais de 100 anos na oficina do Gepeto, né? E o Grilo falante então começa a lhe dar alguns conselhos, né? E sobretudo puxa a orelha dele por aquilo que ele havia feito, né? Que no fim das contas fez com que o Gepeto fosse preso. Depois do Grilo falante, outro personagem que aparece na ordem é o titereiro Manja-Fogo, tá? Que é o dono justamente do grande teatro de marionetes, de fantoches, desculpa, que se apresenta então no lugar onde vivia Gepeto, etc. E que tem aí, ele é uma alegoria bastante interessante que eu vou depois daqui a pouco falar para vocês sobre essas alegorias aqui que me interessam, tá? Bom, esse titereiro Manja-Fogo, que é o dono do grande teatro de marionetes, e que tem, né, ao seu dispor um conjunto de marionetes, todos eles vivos, né, todas elas vivas, né, marionetes e fantoches vivas e bonecos vivos, como o próprio Pinóquio, né? Então há ali, sobretudo, né, entre os vários bonecos do Manja-Fogo, há o Arlequim, né, que acaba se tornando um amigo do Gepeto, desculpa, um amigo do Pinóquio. Depois disso, né, outros dois personagens, esses conhecidos daqueles que já assistiram o filme da Disney, que é a raposa e o gato, tá? Que são dois tipos bem malandros, né? O gato que se faz de cego e a raposa que se faz de manca, né? E aí depois essa história é muito interessante também. Depois tem, né, a presença dos dois assassinos, os dois assassinos vestidos com, né, cobertos com sacos de carvão, né? Então a gente não sabe muito bem quem que é, né? Esses assassinos acabam, né, sendo os responsáveis para que o Pinóquio, né, encontre, numa situação bastante inusitada também, uma menina, né, a chamada menina dos cabelos turquesa, né, que mais tarde se revela como a fada madrinha, né, de Pinóquio, e também mais tarde se revela como a cabra turquesa, né? Então essas três figurinhas aqui, né, a cabra turquesa, que está sobre um monte de mármore branco no meio do mar, né, enfrentando, né, o peixe-cão, né? Você tem a menina do cabelo turquesa e você tem a fada madrinha, né, que também é uma outra alegoria muito interessante na obra do Pinóquio. Daqui a pouco eu vou falar para você dessas alegorias. Em seguida tem a serpente gigante, né, que aparece, né, num determinado momento da história, uma serpente que acaba entrando no caminho de Pinóquio, né, e fazendo com que ele seja condenado a trabalhar como um cão. Ele é encolerado e preso como um cão. Nada disso a gente conhece, para quem nunca leu, né? A gente nunca leu, para quem nunca leu as Aventuras de Pinóquio, não sabia que isso tinha, né? Que havia uma cena como essa. Depois tem o próprio peixe-cão, né? Que aparece como uma baleia, mas na verdade é um peixe gigantesco que tem quilômetros, né? Ele é muito grande mesmo, ele é descrito como quilométrico mesmo, né? Que ele conseguia comer um barco inteiro, uma caravela inteira com uma só bocada, sem mastigar, né? Então você tem uma ideia aqui da enormidade do peixe-cão. Você tem o pescador, né? Você tem a lesma, né, que mora numa casa e que aparece ali. Você tem Pavio, né? Um menininho que é amigo que se torna amigo do Pinóquio. Você tem o homenzinho da carroça, né? Você tem a parelha de burros do homenzinho da carroça, acho que são 20 burros que tem na parelha da carroça do homenzinho. Você tem o diretor do circo que compra, né, o burrico Pinóquio quando ele se torna um burro, né? Você tem o atum que ajuda a salvar o Pinóquio e o Gepeto da boca justamente do peixe-cão. E você tem finalmente Janjo, que é um hortelão, né, que aparece ali no finalzinho do livro, já, né, com tendo um papel importante ali na transformação do Pinóquio em menino. Tá?
E aí, inclusive, os trechinhos que eu quero ler, eu selecionei vários trechinhos, mas tem 3 fundamentais que eu queria ler para vocês, que são bem interessantes, tá? Mas eu estou trazendo primeiro esse conjunto de informações, pode parecer meio estranho, mas por que você está fazendo isso, Pacheco? Vocês vão entender logo por quê. Porque tem, nestes personagens todos, tem várias alegorias importantes aqui e que dão uma chave de leitura que eu tenho certeza absoluta que muito poucas pessoas pensou a respeito disso. Né? Sobretudo aqueles que costumam fazer leituras muito esotéricas do texto do Collodi, acabam abrindo mão de algumas evidências muito evidentes, né? Desculpa o exagero, mas é exatamente isso, né? São muito evidentes mesmo, né? Alguns paralelos que a gente poderia fazer aqui. Depois eu queria falar só dos 6 cenários, né, digamos assim, mais importantes que aparecem ao longo da obra e que são interessantes. Né? O primeiro cenário é justamente o Grande Teatro de Marionetes. O segundo é a chamada Hospedaria do Camarão Vermelho, né? Onde acontece um evento muito interessante na história do Pinóquio. Depois a gente vai ter a oportunidade de ler aqui. Você tem o Carvalho Gigante, né, que fica diante da casa da menina de cabelo turquesa, que vivia numa casa onde todos estavam mortos. Isso aqui é um detalhe interessante. Você tem o Campo dos Milagres, que fica na cidade de Engana Trouxa. Tá? Você tem a ilha, a Ilha das Abelhas Operárias, e você tem depois o País dos Folguedos. Tá? Estou usando sempre a tradução do Pinóquio, essa tradução da Kozak Naif, tá? Uma tradução feita pelo Ivo Barroso. Tá? Então são basicamente esses 6 cenários aí onde aparecem, né? onde se dão eventos interessantes na vida do Pinóquio. Bom, vamos lá. Aqui, né, eu queria então selecionar. Eu estava só querendo ver aqui alguns dos trechos que eu queria ler para vocês. Eu vou selecionar alguns, né? Eu tenho 3 aqui que eu acho que são imprescindíveis, mas também queria dar para vocês uma possibilidade de ter uma noção, né, em termos de ordem, como as coisas vão acontecendo. Mas eu vou selecionar, pensar aqui sempre com o objetivo que é o próprio das nossas lives literárias, tá? Então tem alguns trechos curtinhos que eu vou fazer questão de ler, alguns mais longos, estes são mais importantes, então eu vou ser bem rapidinho aqui nas leituras. Então o primeiro trecho aqui interessante, né, é quando aparece o grilo falante, tá? E o surgimento do grilo falante, né? Dizer, tanto é muito interessante que o grilo falante, muito rapidamente, todo mundo identifica como sendo a consciência de Pinóquio. Né? Uma consciência que está do lado de fora e que é uma consciência, né, de fato, né, heterônoma. Né? Quer dizer, não é uma consciência que o Pinóquio tem, é uma consciência que está de fora e que está de uma certa maneira, guiando, né, os movimentos, os passos do Pinóquio. Só que ninguém sabe que o grilo falante é morto no primeiro dia. Né? O Pinóquio encontra com o grilo falante e mata o grilo falante no primeiríssimo dia. Isso não aparece no desenho animado. No desenho animado, o grilo falante está o tempo inteiro presente. Né? Mas não, o grilo falante aparece só só para dizer para vocês o número do capítulo, é no capítulo 4, né? E no capítulo 4 mesmo o grilo falante morre. Tá? Ele já mata o grilo falante no final desse primeiro capítulo. Mas olha só que interessante a fala do grilo falante. A primeira fala dele é assim, né? Pobres daqueles meninos que se rebelam contra os pais e abandonam por teimosia a casa paterna. Não terão nunca felicidade nesta vida. E mais cedo ou mais tarde vão se arrepender amargamente. E aí diz o Pinóquio: vamos, canta lá, seu grilo, como bem quiser. Só sei que amanhã de madrugada quero ir-me embora daqui, pois se fico vai me acontecer o que acontece com todos os meninos, ou seja, vão me mandar para a escola e por bem ou por mal terei que estudar. E eu, para ser sincero como você, não tenho a menor vontade de estudar e me divirto mais correndo atrás de borboletas e subindo nas árvores para apanhar os pássaros nos ninhos. Pobre paspalhão, mas não sabe que agindo assim você se tornará um belíssimo jumento quando crescer e que todos se divertirão às suas custas? Fique quieto, grilinho de mau agouro, gritou Pinóquio. Mas o grilo, que era paciente e filósofo, em vez de se aborrecer com aquela impertinência, continuou no mesmo tom de voz. Se não lhe agrada ter que ir à escola,
Por que não aprende pelo menos um ofício para poder ganhar honestamente o pão de cada dia? Quer que eu lhe diga? Replicou Pinóquio, que começava a perder paciência. De todas as profissões do mundo, só há uma que me agrada. E qual seria? A de comer, beber, dormir, me divertir e levar o dia inteiro na vagabundagem. Para seu conhecimento, disse Grilo Falante com sua calma habitual, todos os que abraçam esse ofício acabam sempre no hospital ou na prisão. Chega, seu grilinho de mau agouro. Se eu me enfesar, ai de você. Pobre Pinóquio, dá mesmo pena. Por que dou pena? Porque você é um boneco. E o que é pior, tem a cabeça dura. E aí termina o capítulo justamente com Pinóquio matando o Grilo Falante. Joga um pedaço de madeira na parede, né, e esmaga o Grilo Falante na parede. Então, spoiler para aqueles que só assistiram ao filminho da Disney, né? O Grilo Falante ele é morto, né? Tão logo ele aparece. Mas, e aí, né, eu vou pular lá para o finalzinho. Acontece um determinado momento, já no finalzinho, que na segunda parte, né, do texto, esse capítulo aqui é o capítulo, só para dizer para vocês o capítulo, que é o capítulo 20. Acontece então que, num determinado momento, o Pinóquio se mete numa enrascada, não, mentira, o capítulo 21, tá? Ele se mete numa enrascada grande, que é justamente a enrascada na qual aparece a tal da serpente. A serpente aparece no caminho do Pinóquio, ele resolve se engraçar com a serpente, e a serpente, então, acaba sendo responsável pela prisão do Pinóquio, né, e ele é condenado. E a sua condenação é justamente trabalhar como um cão. Né? Vejam que, né, já aqui está, para quem está ligando Lé com Cré, né, a gente já vê aqui uma referência bastante evidente à figura da serpente no paraíso. Né? A figura da serpente justamente que deixou como herança para o gênero humano, né, o sofrimento de ter que conquistar com o suor do próprio rosto o pão de cada dia. Né? E de fato, né, no caso do Pinóquio aqui, essa conquista se deu justamente pelo encontro, por ter esbarrado com a serpente. Mas, né, tão logo ele é condenado, vejam o que diz Pinóquio. Olha que interessante. Então, ele tem uma consciência heterônoma, o Grilo Falante, que está fora, né, mata o Grilo Falante, passa a viver, né, por vários capítulos totalmente desregrado, e aí acontece isto, e eis então o que diz Pinóquio. Isso é o Pinóquio dizendo para si mesmo: bem feito, ora, muito bem feito. Quis bancar o indolente, o vagabundo, quis dar trela às más companhias, e por causa disso a má sorte sempre me persegue. Se me comportasse como um menino de bem, como há tantos por aí, se tivesse vontade de estudar e de trabalhar, se tivesse ficado em casa com meu pobre paizinho, numa hora destas não me encontraria aqui no meio do mato, a bancar o cão de guarda da casa de um camponês. Ah, se eu pudesse nascer de novo, mas agora é tarde e é preciso paciência. Feito esse pequeno desabafo, que veio bem de dentro do coração, entrou na sua casinhola e adormeceu. Olha que interessante, né? Aquele Grilo Falante, uma consciência heterônoma, de repente se torna, né, algo que parte bem de dentro do coração do Pinóquio. O Pinóquio ele começa a introjetar alguma coisa que tem que ver com uma consciência autônoma. Lembremos-nos que a história de Pinóquio é, na verdade, nada mais nada menos do que a história de um pedaço de pau que se torna gente, que se torna menino de verdade. Então é toda uma trajetória, né, que é preciso que se realize para que um pedaço de pau, uma mera natureza, se transforme numa pessoa. Né? E certamente nesse caminho de transformação, né, de se transformar em pessoa, certamente uma das coisas fundamentais é justamente uma consciência que nasça bem de dentro do coração. Senão, né, não haverá verdadeira pessoa humana, né? Não haverá verdadeiro movimento de humanidade aqui. Então, esse é um primeiro cruzamento aqui de informações que eu queria chamar a atenção. Uma outra coisa, e aqui, né, eu não vou fazer não vou fazer alguma leitura específica, mas que é a figura do Gepeto.
Tá? A figura do Gepeto é uma figura muito interessante, porque Gepeto é um carpinteiro. E ele é o pai adotivo de Pinóquio. Vejam que, né, quem conhece um pouquinho, de novo, vamos lá, juntando Lé com Cré, né? Gepeto é um carpinteiro, é o pai adotivo de Pinóquio. Né? De uma certa maneira, a gente pode muito facilmente vincular Gepeto à figura de José, o homem justo. Apesar de Gepeto ser um homem, né, meio mal-humorado, a gente vê um Gepeto sempre meio briguento, meio ranzinza. O Gepeto do desenho animado, ele é todo bonzinho, ele é todo bonitinho, ele é todo velhinho bacaninha, assim, né? Todo, né, romantiquinho, né? O Gepeto aqui do livro, ele é, na verdade, um homem justo, um homem meio mal-humorado, um velho meio mal-humorado, mas que, né, de uma maneira ou de outra anseia justamente, né, por ajudar este pedaço de pau a se tornar um menino de verdade. Né? E é um homem que é justo de verdade, é um homem que é bom, né, apesar de toda essa coisa meio ranzinza dele. E aí tem um trecho que eu queria ler para vocês que conta justamente essa história. Né? O Gepeto tão logo volta para casa, depois de ter sido preso, né, por conta da situação em que o Pinóquio o meteu, na enrascada em que o Pinóquio o meteu, ele volta para casa, né, e tem uma conversa séria com o Pinóquio. Uma conversa que inclusive acontece num momento muito significativo, porque o Pinóquio tão logo, né, ele se vê livre de Gepeto, ele se vê com fome, e ele não sabe o que fazer para comer, e resolve sair à rua para poder pedir comida, pedir um pedaço de pão. E aí acontece uma cena muito interessante. Ele bate à noite na casa de uma pessoa que o atende, né, atende a porta, e ele então pede um pedaço de pão, e essa pessoa fala assim, me espera um pouquinho aqui. Né? E aí sobe para o segundo andar da casa, chega lá de cima da janela da casa e fala assim, tira o seu chapéu e olha para cima, né? E esse cara então joga um balde de água no Pinóquio. O Pinóquio, né, mais uma referência interessante, né, mais uma alegoria. O Pinóquio é batizado ali. E é batizado ali com frio. O que o Pinóquio faz? Né? O Pinóquio então resolve se aquecer e se aquece então colocando, né, se deitando perto de uma lareira. Né? E acaba que os seus pés pegam fogo. Né? E ele não se dá conta de que os pés estão ali. Ele dorme e os seus pés pegam fogo. Ele não se dá conta disso. Né? Quando o Gepeto retorna da cadeia, tenta chegar em casa, né? Ele tem então, né, um ralha com o Pinóquio, diz para ele, você não foi um mau menino, fez isso, fez aquilo outro, você precisa ir para a escola. Né? E o Pinóquio então fala, mas eu estou sem os pés agora e tal, você podia fazer os meus pés de volta, se você fizesse os meus pés eu poderia ir para a escola. E tal. Aí o Gepeto faz, né, esculpe os pés, cola de volta os pés, e então resolve matricular o Pinóquio na escola. Só que ele não tem dinheiro para comprar o uniforme, a roupa para o Pinóquio, e nem tampouco, né, a cartilha, né, para que ele pudesse ir para a escola. Então, o que o Gepeto faz? Faz roupas para o Pinóquio, roupas de papelão, e faz um chapéu para o Pinóquio, chapéu feito de pão, e põe na cabeça do Pinóquio. O Pinóquio ele é um boneco de madeira que usa um chapéu feito de pão. Mais uma, né, sem nenhum exagero, né, mais uma alegoria bastante significativa. Né? Um Pinóquio que tem um pedaço de madeira que tem, né, um chapéu feito de pão. Né? E o Gepeto, então, né, que não tinha dinheiro, era muito pobre, resolve então sair para ir comprar cartilha para o Pinóquio. Só que ele não tem dinheiro. O que o Gepeto faz? Estava muito frio, ele vende o casaco dele e volta para casa. Pouco depois, e isso é o texto que eu queria ler, para vocês verem quem é o Gepeto. Pouco depois voltou, e ao voltar trazia na mão uma cartilha para o filho, mas não usava mais o seu casaco. Estava em mangas de camisa. E olha que lá fora caía uma nevinha fina. E seu casaco, papai? Vendi. Vendeu por quê? Ah, porque me esquentava muito. Pinóquio pegou o sentido daquela resposta, não conseguindo frear o ímpeto de seu bom coração. Pulou ao colo de Gepeto
e começou a beijar-lhe o rosto inteiro. Vejam que esse é o primeiro movimento do Pinóquio que, de uma maneira bastante evidente, mostra o impacto daquele, entre aspas, batismo que ele recebeu. Porque até aquele momento, né, em que ele recebe o balde de água, o Pinóquio ele era um menino totalmente, ele mais do que, né, com uma consciência heterônoma, né, ele era uma criança meio que anômala, né, não tinha lei alguma, né, agia sempre movido pelos impulsos, pelas paixões, pelo que estava bom e só. Né. Com o batismo e com a feitura, né, do seu chapéu de pão, né, a Luana está perguntando, né, é uma referência explícita à Eucaristia, Luana. Né? O Pinóquio, de fato, né, vai sendo aos poucos investido cada vez mais daqueles elementos que fazem, né, e que são possíveis e que são passíveis de tornar a pessoa uma pessoa, de tornar aquele boneco, né, aquele pedaço de madeira numa pessoa. Né? A consciência, o batismo, a Eucaristia. Né? É muito interessante. É um livro que não é uma forçação de barra. É um livro que traz alegorias muito evidentes, e que vão aos poucos revelando todo o trajeto, toda a aventura, né, do Pinóquio. É a aventura do se tornar pessoa, não por força só de um empenho moralista. Porque, né, o cardeal Bife, inclusive, ao fazer um comentário sobre o Pinóquio, diz, olha, se o Pinóquio fosse apenas um livro de uma história moralistazinha, o Pinóquio seria, na verdade, nada mais, nada menos do que um livro chatérrimo. E, no entanto, deixou marcas impressionantes na história, na história do Ocidente, exatamente porque ele não é só um livro moralista. Né? Ele carrega algumas verdades que são importantíssimas da gente entender. Todo o processo de transformação de Pinóquio em pessoa revela o trabalho que cada um de nós precisa fazer. A gente que é pedaço de pau na vida, né, a gente precisa se tornar uma pessoa a partir de um empreendimento, de um caminho que é um pouco o caminho, né, muito parecido com o caminho que Pinóquio fez. Né? A gente precisa aprender a fazer esse caminho. Né? E é um caminho que tem muito que ver com aquilo a que eu me referia em lives anteriores, né? Sobre uma espécie de liturgização, né? Quando eu falava sobre a Adélia Prado, né? De liturgizar a vida, né? Quer dizer, de encaixar a nossa vida dentro de um padrão litúrgico, sacramental, digamos assim. Porque, de fato, né? Este elemento litúrgico, esse elemento sacramental, né? Quer dizer, ordena a vida e, de fato, nos torna mais e melhores pessoas. É muito interessante, Mas enfim, eu tô quase chegando no fim aqui do horário da live e eu não li os trechos mais importantes que eu queria ler para vocês. Bom, tem mais um elemento, né? Só para continuar nessa onda aí das alegorias, né? O manja-fogo, né? Toda a história do manja-fogo no teatro de marionetes é nada mais, nada menos do que a história de Cristo diante de Pilatos. É impressionante. Né? Quer dizer, as marionetes todas, o circo, né? Há ali, né, um espetáculo montado, né, por um grupo de pessoas. Né? Quer dizer, tem um circo montado e o manja-fogo que se assenta, né, e que julga o Pinóquio. E que julga o Pinóquio assim, e ele é julgado para ser colocado na fogueira. Né? O julgamento vou colocar o Pinóquio na fogueira. Né? E de repente, né, o Pilatos, né, o manja-fogo, muda de ideia e resolve então, né, colocar na fogueira o Arlequim. E aí o Pinóquio, o que ele faz? Ele dá a vida dele pelo Arlequim. Ele fala, não, eu gosto muito do Arlequim, ele é muito importante. Se for para ele morrer, eu prefiro me colocar no lugar dele. É impressionante! Olha, por aí vai, eu não queria ficar... Né? Outro elemento alegórico significativo, né? O Pinóquio, não sei se vocês sabem, mas o Pinóquio morre. Né? No meio do livro, o Pinóquio morre. Né? No final, nos 15 primeiros capítulos, no 14º, salvo engano, o Pinóquio morre. Morre! Ele simplesmente morre. A gente não sabe disso, né? E ele morre de um jeito muito estranho. Por quê?
ele é pego por dois assassinos, que não sabemos quem são esses assassinos, porque eles estão cobertos de sacos de carvão. E estes assassinos, então, né, o golpeiam com facas, né, só que o Pinóquio não morre. Ele é açoitado, ele é flagelado pelas facas desses assassinos, e ele não morre. E aí, então, o que os assassinos fazem? Suspendem o Pinóquio no grande carvalho pelo pescoço. Enforcam o Pinóquio. Ele fica 3 horas num suplício, 3 horas num suplício de pendurado pelo pescoço num carvalho e morre. Morre. E aí a gente não sabe. E depois o Pinóquio ressuscita. Tem sim. É esse aqui. Eu estou olhando o da Kozak Naif, tá bom? E depois ele ressuscita, né? E ressuscita com a intervenção de ninguém menos do que da fada madrinha, que então não era uma fada madrinha, né? É uma menina de cabelos azul turquesa. Pessoal, uma menina de cabelos azul turquesa. A fada madrinha, ela tem cabelos azul turquesa. Nossa Senhora é representada em tudo quanto é canto como uma mulher com um véu, né, azul turquesa. Mais um elemento alegórico. Quer dizer, se não está suficiente, pessoal, né, a gente poderia passar aqui horas a fio, né, pensando no Pinóquio que passa a noite, né, que passa algum tempo dentro da barriga, né, do peixicão, e que resgata, né, não só o Gepeto, mas resgata o atum, né, de dentro da barriga do peixicão. Né. É muito, muito impressionante. Né. A menina do cabelo, né, dos cabelos azul turquesa, né, vive numa casa onde todos estão mortos. Pessoal, a gente precisa dizer mais. É muito evidente, é muito evidente. Eu sei que eu já estou chegando no fim, mas já que a gente começou um pouquinho atrasado, eu consigo ler um último trecho. Eu vou selecionar daqueles o que mais me interessa ler para vocês, que é justamente o momento em que, né, a fada madrinha promete para o Pinóquio que ele pode se tornar um menino. É aqui, esse trecho aqui. Isto, vamos lá. A princípio, a boa moça, né, que era a menina de cabelos azuis turquesa, começou dizendo que não era a pequena fada dos cabelos turquesa. Mas depois, vendo-se então descoberta e não querendo prolongar mais a história, acabou por admitir e disse a Pinóquio: vejam só que diálogo maravilhoso. Seu boneco matreiro, como é que percebeu quem era eu? O grande bem que lhe quero foi quem me disse. Está lembrado, disse a fada madrinha. Você me deixou menina e agora me encontra mulher. Tão mulher que quase poderia bancar sua mãe. E acho muito bom, disse o Pinóquio, pois assim, em vez de irmãzinha, vou chamar você de mãe. Há tanto tempo que anseio por ter uma mãe como todos os meninos. Mas como fez para crescer tão depressa? É um segredo. Pois me ensina. Eu também quero crescer. Não está vendo? Eu sempre fiquei muito baixinho. Mas você não pode crescer, replicou a fada. Por quê? Porque os bonecos não crescem nunca. Nascem bonecos, vivem bonecos e morrem bonecos. Estou cansado de bancar sempre o boneco, gritou Pinóquio, dando em si mesmo um safanão. Já está na hora de eu também me tornar homem. E você vai se tornar se souber merecê-lo. Verdade? E como posso fazer para merecê-lo? Uma coisa facílima. Acostumar-se a ser um menino de bem. E por acaso não sou? Pelo contrário, disse a fada, os meninos de bem são obedientes. E você, em vez disso? Ele disse, não obedeço nunca. Os meninos de bem adquirem amor pelos estudos e pelo trabalho, ao passo que você, eu, em vez disso, banco vadio e vagabundo o ano inteiro. Os meninos de bem dizem sempre a verdade, e eu digo sempre mentiras, disse o Pinóquio. Os meninos de bem gostam de ir à escola, e para mim a escola dá dores no corpo, mas de hoje em diante quero mudar de vida.
Promete? Prometo. Quero me tornar um menino de bem e quero ser o consolo de meu pai. Onde estará meu pobre pai neste momento? Não sei. Terei a sorte de poder voltar a vê-lo e abraçá-lo? Creio que sim. Ou melhor, estou certa disto. Então aqui é quando o Pinóquio, né, recebe a promessa de que ele pode se tornar um menino de bem. E de fato, lá no finalzinho, e acho que agora eu vou ter que terminar, né, lá no finalzinho acontece então, né, a reconciliação entre Gepeto e Pinóquio, depois que Gepeto é salvo pelo Pinóquio, né, o Pinóquio vai até o peixicão e salva o Gepeto, né, tem então a reconciliação. Tá? Pessoal, é impressionante, né? Está aqui o Fragas dizendo, né? É uma referência explícita ao sacramento da confissão. Né? Tem absolutamente tudo aqui, né? Que não é uma forçação de barra. A gente não precisa forçar muito a barra. A gente poderia fazer uma outra live inteira sobre, né, as aventuras de Pinóquio, trazendo aqui um montão de outras contribuições. O fato que eu queria dizer para vocês é basicamente o seguinte: usar o Pinóquio como, né, um recurso de formação do imaginário não é para ensinar para a gente algum tipo de moralismo. É para, na verdade, que a gente aprenda o caminho que a gente deve empreender para se tornar gente. E o caminho que a gente deve empreender para se tornar gente é, inevitavelmente, um caminho de consciência e um caminho de assimilação ao próprio Cristo. Tenho dito. Nos vemos sexta-feira. Tchau!